Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre as leituras que eu fiz no mês de dezembro de 2024. Não teve tanta coisa em quantidade de livros, mas os livros, um deles que eu li foi bastante extenso e também eu levei 2 livros para ler no meu recesso, que foi ali o período do finalzinho de dezembro, e eu até que li bastante deles, mas eu não cheguei a concluir. De qualquer forma, eu vou mencionar esses 2 livros também, além dos outros 3 que eu li por inteiro e que me trouxeram ótimas histórias, ótimas vivências e aquela variedade de gênero que eu sempre gosto de trazer aqui pro canal. Mas antes de eu continuar, deixa eu lembrar todo mundo que está chegando por aqui agora que seja muito bem-vindo e muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha nos conteúdos que eu trago para cá e se gostar, te inscreve, porque isso faz toda a diferença pra mim, que tô aqui desse lado criando conteúdo toda semana ou quase toda semana, e isso ajuda muito a impulsionar o canal para outros leitores também que podem se interessar por esses temas que eu trato por aqui. Também deixem like no vídeo, porque isso ajuda demais, gente. Isso é muito, muito importante. E confiram tudo que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço que eu coloco os livros que eu menciono e outras coisas que eu posso esquecer de falar na hora da gravação, mas que eu lembro depois e acrescento, tá bom? Também, se tiver algum vídeo relacionado, vai estar aqui embaixo. Lembrando que quem comprar qualquer coisa, qualquer produto por esses links que eu deixo aqui, mesmo que não seja sobre os livros, isso ajuda também me dando uma pequena comissão por cada venda, tá bom? Então, muito obrigada a quem já utiliza, para quem lembra de utilizar. Tem sempre um link comissionado aqui embaixo dos vídeos, então qualquer link serve para entrar e fazer as suas compras e assim me ajudar com uma pequena mesmo comissão. Vou começar falando sobre os livros que eu li e concluí neste mês de dezembro, o último mês do ano, a finaleira. Eu estava lendo, gente, Zorro, esse livraço, esse calhamaço da Isabel Allende, que era mais uma leitura conjunta do projeto que eu tenho aqui no canal, que é aberto, gratuito, que todo mundo pode participar, que é este Lendo Isabel Allende em ordem cronológica. Tem uma playlist também desse projeto, desde que ele surgiu lá em 2022. Na época, a Isabel Allende estava completando 80 anos e eu decidi homenageá-la dessa maneira. E a gente segue lendo os livros dela de ficção. Eu estou muito feliz porque a gente continua nesse projeto, né? Inclusive, é um projeto de longa data, porque a gente tem muitos livros da Isabelita, mas eu sigo firme e forte por aqui, trazendo esses conteúdos sobre a Isabelita. E esse livro aqui, O Zorro Começa a Lenda, é a releitura, quer dizer, a leitura da Isabel Allende sobre essa lenda, que não é dela, né, gente? Isso já existe há muito tempo e ela pega e faz uma história aqui para o Zorro. E o que eu acho mais interessante é que poderia ser uma história super clichê de um cavaleiro, né, aquelas histórias de capa e espada, mas ela consegue sempre ir mais além dessa parte do herói. É uma história sobre um herói, claro que sim, mas é também uma história sobre a Constituição dos Estados Unidos, ali da Alta Califórnia, desde a época em que era colônia da Espanha, né? Então vai acompanhando esse momento de transformação, vai acompanhar também o período da Revolução Francesa. O personagem vai transitar entre a Califórnia e a Espanha, e com isso a gente vai tendo outras camadas da história aqui dele e também da época, né, do final do século XVIII, do começo do século XIX. E é muito interessante, é muito instigante. Eu gostei porque nesse livro aqui ela dá uma inovada na narração, ela coloca um narrador, uma narradora que conversa com o leitor, uma narradora intrusa, né? E que vai dizendo coisas sobre a narrativa. E eu já comentei tudo sobre esse livro na live de finalização da nossa leitura conjunta. Então, quem quiser mais detalhes, sem spoilers e com spoilers, tem lá nesse vídeo que eu vou deixar recomendado. Eu gostei muito desse romance, me surpreendeu, gostei mais do que eu imaginei que ia gostar. Outra leitura conjunta do mês de dezembro foi do Clube de Apoiadores do canal. Para quem não sabe, tem um clube para quem apoia aqui meu trabalho no YouTube, para quem apoia sendo membro por R$ 7,99 por mês, tem direito a participar deste clube de leitura que tem leituras bimestrais, então não é todo mês, não é tão puxado, e a gente também faz uma votação para escolher essas leituras. Os apoiadores que estão nessa modalidade, eles podem votar também, escolher junto comigo, e a gente só lê literatura brasileira. Num bimestre a gente lê contemporâneos, no outro bimestre a gente lê um clássico, né, do século XX para trás. E no bimestre, que era novembro e dezembro, o livro escolhido foi esse aqui, Erva Brava, da Pauline Torte, que é uma escritora contemporânea e é uma escritora do estado de Goiás, né? E, enfim, e é uma coisa que eu nunca tinha lido, né? Algo de lá. Não tinha lido ainda nenhum autor que falasse sobre essas coisas
que são mais regionais, digamos. Eu não gosto de usar esse termo, mas só para ilustrar aqui o que eu tô falando. E o Erva Brava é uma coletânea de contos, tem 12 contos aqui e eles são super curtinhos. Gente, esse livro não tem nem 100 páginas. E ele se tornou o meu favorito de contos do ano passado e entrou para os favoritos da vida. Eu fiquei fascinada, assim, pela escrita dela, pela forma como ela consegue retratar o Brasil, mas ao mesmo tempo sem ser pedante, sem ser militante, sabe? Ela vai fazer aqui esses contos girarem ao redor de uma cidade fictícia, que é Buriti Pequeno, que ela constrói aqui pra gente ter esse universo, né? E poderia ser qualquer cidadezinha do Brasil, qualquer cidadezinha que não seja capital. E ela vai trazer personagens diferentes em cada conto, mas todos eles estão na mesma cidade e com isso a gente vai tendo um panorama muito interessante sobre esse lugar, sobre as transformações que esse lugar vai passando, a questão das tecnologias chegando, invadindo esse espaço e transformando a vida das pessoas, a modernização, o capitalismo ascendendo e também muito do avanço da soja, né? Então aqui o agro vai aparecer, mas de novo, não é um panfleto, não é um livro que vai dizer, olha como isso é bom ou ruim ou péssimo. Não, ele vai deixar as coisas ali como parte do ambiente e a gente vai entendendo o que está acontecendo. E além disso, eu gostei muito da escrita dela. É uma escrita enxuta, é uma escrita concisa, é uma escrita que não precisa de muita volta para dar a noção pra gente e ao mesmo tempo que sabe o que tá fazendo. No começo dos textos, né, no começo dos contos, também alguma outra frase, algum trejeito do personagem, algum cacuete de linguagem e ela assim vai construindo personagens inesquecíveis, é fantástico. Eu já comentei também este livro numa live de finalização de leitura, então vou deixar recomendado também para quem quiser. Essas lives são sempre divididas em duas partes, uma parte sem spoiler e outra com spoilers. Então dá pra vocês se guiarem caso não queiram saber muita coisa, mas tá aqui, já tem conteúdo e eu vou panfletar esse livro, agora sim, eu fazendo panfleto, eu vou falar muito bem dele por muito tempo, vocês aguentem aí, porque ele ainda vai aparecer muitas vezes nesse canal. E o terceiro livro de leitura conjunta, porque em dezembro a gente teve 3 leituras coincidindo, foi este aqui, Helena Sabe, da Cláudia Pinheiro, publicado aqui pela Morro Branco, com a tradução da Elisa Menezes. Esse livro aqui, gente, eu recebi da editora e tá caindo tudo aqui. Eu recebi da editora, eu já tinha lido ele no ano anterior, em 2023, no original, com o meu grupo de leitura e conversação em espanhol, que é o Mujer Latina. E eu já tinha ficado alucinada por ele, pelo estilo da narrativa da Cláudia, pela forma como ele traz um tema tão duro, tão espinhoso como é uma personagem com Parkinson aqui, e também a questão da maternidade, mas sem ser didático, sem ser aquela coisa pedante que eu também estava falando do livro anterior, né, que não é. Aqui também não é. Ela maneja muito bem essa forma de falar de coisas difíceis sem virar um tratado sobre aquilo, sem virar um manifesto, sem virar uma propaganda de nada, né? E Helena Sabe, eu já comentei aqui no canal também da primeira vez que eu li, tem um vídeo que eu vou deixar recomendado aqui pra vocês, junto com outros livros que eu li em espanhol, e agora eu reli então, nessa tradução do português, e eu continuo adorando esse livro, gente, ele continua um livraço pra mim. Ele não é um livro gostoso de ler no sentido de que, ai, que história boa, que coisa agradável, que personagens legais. Não, os personagens são insuportáveis, especialmente a Helena, que é meio que a protagonista aqui. Helena é uma mulher que tem em torno de 60 e poucos anos e tem Parkinson, e ela tá aqui envolvida na investigação sobre a morte da sua filha. Sua filha, Rita, morreu, isso tá logo nos primeiros capítulos, eu não vou dizer como ela morreu, mas ela morreu, e Helena sabe, Helena tem certeza que ela não morreu do jeito que disseram que ela morreu, então ela vai investigar. E aí vai começar um martírio quase, porque para ela fazer essa investigação ela precisa se deslocar, e para essa mulher com Parkinson se deslocar, gente, é um trabalho danado. Ela só consegue se mexer quando ela toma as pastilhas, né, os comprimidos. Então ela toma 4 ao longo do dia e o livro basicamente vai se passar em 4 movimentos, que são esses 4 períodos em que o remédio está fazendo efeito e ela pode se deslocar. E ela está se deslocando. Ao mesmo tempo ela está lembrando de tudo. Então é um livro de fluxo de consciência bastante intenso e que a gente vai acompanhar essa personagem de perto como se a gente não pudesse não ver essa mulher, né? A gente vai ver tudo o que ela faz, a gente vai sentir as angústias, os nojos, os ascos que aparecem aqui por conta da doença e outras coisas também.
É de uma maestria essa narrativa, assim, é visceral, a gente não consegue parar de ler. Então, continua sendo um livraço, ainda vai sair resenha aqui sobre ele, agora em português também, mas eu recomendo muito que vocês leiam. Para quem quer ler um livro diferente, para quem quer ler uma escritora que sabe o que tá fazendo, que tem muito de uma veia dramaturga, vocês não vão se arrepender. Peguem esse livro que vai ser muito massa. E aí, gente, depois de 3 leituras que são de trabalho, né, porque são leituras conjuntas, que eu trago conteúdo pra cá ou pros clubes de leitura, eu decidi me dar de presente 2 livros, 2 leituras que eu tava querendo fazer há bastante tempo e foi o que eu levei pro meu período de recesso, em que eu viajei pra casa dos meus pais. Eu levei 2 livros, um de não ficção e o outro de poesia. O de não ficção, eu cheguei a ler, acho que 150 páginas dele, né? Então, assim, não terminei, mas foi bastante coisa. Por isso que eu acho que vale comentar aqui também dentro desse vídeo. Que é As Cabanas que o Amor Faz em Nós, da Ana Sui, que vocês sabem, quem tá aqui acompanhando e tá de olho nos meus comentários, já sabe que foi uma autora que eu adorei conhecer em 2024, né? E esse livro aqui tava na minha fila de espera, eu amei poder começá-lo. É um livro que eu não sabia muito bem do que ia tratar, só que se tratava do amor, mas ele é um livro que mistura poesia com crônica, então é uma coisa bem diferente do que eu tô acostumada a ler, essa mistura, né, de gêneros. Mas é muito gostoso, tem muito de psicanálise, claro que tem, porque é a Ana Sui que tá escrevendo, mas é um livro que eu gostei muito de ler. Na verdade, eu li essas 150 páginas e depois não deu tempo de terminar dentro do ano de 2024, mas eu concluí logo na virada de janeiro. É um livro que eu recomendo para quem gosta de pensar sobre o amor também. Não foi tão arrebatador quanto A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, mas foi um livro muito bom. Então fica aí já a recomendação para vocês. E o outro presentinho que eu me dei, gente, foi essa belezinha aqui da dona Wisława Szymborska. Esse aqui é Um Amor Feliz, que é uma das coletâneas da Wisława que tem aqui no Brasil, com tradução da Regina Brzybicien, não sei como pronuncia porque não falo polaco. É daquela coleção de poesia bilíngue da Companhia das Letras. Essa aqui é uma escritora que recebeu o Nobel da Literatura, para quem não sabe, né? E é uma das minhas poetas preferidas da vida. Sério, olha essa mulher, olha essa mulher. Sério, eu amo a escrita da Wisława e eu tava guardando esse livro para um momento assim que eu precisasse de um acolhimento de uma autora favorita. E foi muito legal, é muito massa, a poesia dela é realmente muito legal. Esse não é o meu favorito, tá? Eu li, eu acho que também 100 e tantas páginas dele nesse finalzinho de dezembro e tava gostando. Tem um poema que leva o nome do que dá o título aqui à coletânea, né? Um Amor Feliz, que é muito massa também. Não me arrebatou todo o livro, mas as poesias que são boas são muito boas e isso acaba fazendo com que o livro salte lá em cima, né? Nessa lista das coisas boas. Então, foi muito bom poder ler Wisława nesse final do ano e acho que terminei com tudo. Então essas foram as minhas leituras, o que eu concluí, o que eu não terminei, mas li bastante. Gostei muito da variedade dos textos que me acompanharam em dezembro e quero muito saber o que vocês leram no finalzinho do ano. Qual foi o livro que acompanhou vocês na virada? Enfim, me digam as últimas leituras, como é que foi, o que vocês estavam fazendo, ou se vocês não estavam fazendo nenhuma leitura também, porque isso acontece com frequência e tá tudo bem. Vamos conversar nos comentários, porque essa é sempre a melhor parte. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, muito obrigada a apoiadores e apoiadoras do canal por manterem meu trabalho por aqui e a gente se vê no próximo.